Boa noite, galera. Beleza, tudo bem? Professor Bruno aqui de Biologia, estrutura aí de Biologia no projeto Emancipa Rio, que essa semana está focado aí no vestibular CEDERJ. Então, dando continuidade aí a essa maratona vestibular CEDERJ, vamos aqui estar analisando aí algumas questões que caíram no penúltimo vestibular, que foi o vestibular 2023-1, que ocorreu aí no final de 2022. Então vamos lá, a primeira questão, ela vai falar sobre células. As células são consideradas as unidades morfofisiológicas dos seres vivos. Entretanto, existem seres que são constituídos por apenas uma única célula, que são os seres aí chamados de unicelulares, né, galera? Mais de uma célula são pluricelulares. Assunto que nós falamos, que eu falei na aula de citologia para o vestibular CEDERJ e também para a prova discursiva da UERJ na semana passada e que está aí no canal do Emancipa Rio. Vale muito a pena ver, foi um vídeo, foi uma aula que aborda bastante a área da biologia celular, quase que totalmente, ou pelo menos uma boa parte. Então, continuando aí. A qual não apresenta nem mesmo envoltório nuclear em sua estrutura, como as. Olha só, nessa questão ele está pedindo para você identificar entre esses seres vivos que estão aí nas opções, quais apresentam uma única célula, ou seja, que é unicelular, e qual apresenta célula sem envoltório nuclear. Nessa mesma aula que eu citei, né, na semana passada, de citologia, nós vimos que organismos que não possuem envoltório nuclear são chamados de procariontes e que só existe um grupo de seres vivos que apresentam células procarióticas, que são os integrantes aí do reino Monera, que é formado por quem? Pelas nossas queridas e odiadas bactérias. Então, a opção correta aí é a letra B de bola. Essa aí é bem fácil, bem básica. Essa aí é para não zerar, né? Próxima questão aí, questão 8. Vai falar sobre a respiração celular. A respiração celular é fundamental na produção de energia na célula. Entretanto, ela envolve vias que interligam-se, uma delas independente da presença do oxigênio e a outra só ocorre na presença dele. Em relação às vias aeróbicas, ou seja, que depende do oxigênio, e anaeróbicas, sabe que. Então, olha só, a respiração celular, como diz aí no enunciado, ela possui uma etapa que não depende do oxigênio. Essa etapa se chama glicólise ou via glicolítica, que ocorre onde? No citoplasma da célula. E é uma via universal, ou seja, todos os seres vivos vão realizar a glicólise para obter energia. Beleza? No entanto, as próximas etapas da respiração celular, as próximas etapas metabólicas de produção de energia de ATP, elas precisam da presença do oxigênio, uma vez que elas ocorrem dentro de organelas chamadas mitocôndrias. E essas etapas elas vão ser formadas aí pela descarboxilação aí do piruvato, do ácido pirúvico, vai ter também aí em seguida o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, vai ter a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Em cada uma dessas etapas vão ser produzidos ou energia diretamente ou aceptores de elétrons vão ser reduzidos e a partir da reoxidação desses aceptores vão cair, vão ser produzidos uma ATP em grande escala na fosforilação oxidativa. Beleza?
Então, basicamente é isso. A única etapa que ocorre no citoplasma é que não depende do oxigênio, que é a via glicolítica. As demais ocorrem no interior da mitocôndria, nos organismos que apresentam mitocôndria, e em cada uma delas vai ser produzido direta ou indiretamente uma certa quantidade aí de ATP. Só uma lembrança, hein? Essa questão aí, ela caiu, acho que no Enem desse ano, né? E causou uma questão relativa a esse conteúdo, né? Caiu no Enem, né? E muitos alunos reclamaram dizendo que aluno do ensino público não estuda respiração celular, da maneira que foi cobrado e tal. Então aí é uma questão que está envolvendo esse mesmo conteúdo e está aí no CEDERJ também. Eu costumo trabalhar bastante isso com os meus alunos do primeiro ano, então depende aí de onde você está estudando, né? Então vamos dar uma lida aí. A letra A. A via anaeróbica tem um alto rendimento de ATP comparada com a aeróbia. Então, o que acontece? Na via anaeróbia, a que não depende do oxigênio, a que é feita no citoplasma, a produção de energia ela só é obtida a partir da glicólise. E a glicólise é uma via metabólica que, a partir de uma molécula de glicose, são produzidos 2 ATPs. Beleza? E aí, então, nos organismos anaeróbios, que não utilizam oxigênio, a cada glicose é produzido 2 ATPs. A cada grama de um substrato, você produz 2 ATPs. E acabou. O que vai ocorrer é que, logo após a glicólise, vai ocorrer a fermentação para reoxidar um dos reagentes aí da via glicolítica para que ela não seja interrompida. Agora, em organismos aeróbios, além desses 2 ATPs, vão ser produzidos outros. Perdão. Além desses 2 ATPs, vão ser produzidos outros, em média aí, 30, 28 ATPs. Nessas etapas seguintes que eu falei. Vão ser produzidos aí, desculpa, mais 2 no ciclo de Krebs e mais 28 mais ou menos na fosforilação oxidativa. Ou seja, letra A não pode ser. Seguindo então, a letra A foi refutada. A letra B diz que a via anaeróbica inicia no citoplasma e termina na matriz mitocondrial. Não, ela começa e termina no citoplasma. Então a letra B, errada. Letra C. A via aeróbica tem maior produção de ATP que a via anaeróbia? Exatamente o que eu havia falado anteriormente. Em uma você produz 2 na anaeróbia e a aeróbia aí 32 em média. Já a letra D tem que estar errada, né? Vamos conferir. A via anaeróbica a aeróbia inicia no citoplasma? Não. A aeróbia inicia na mitocôndria. Então a resposta correta é a letra C, de casa. Número 9. Pela nomenclatura botânica, os frutos verdadeiros são apenas aqueles que se desenvolvem a partir do ovário das flores, como as drupas e as bagas. Em uma salada de frutas contendo abacaxi, banana, laranja, maçã, melancia, morango e uva, são classificados como bagas. Vamos lá. Letra A, morango. Então, o morango não é uma baga. O morango ele é chamado de infrutescência, porque ele é um aglomerado de vários frutos. Lá no morango, cada pontinho pretinho que você vê ali é o fruto. Então, são vários frutos que estão ali reunidos. Uma infrutescência. Não é uma baga. Apenas laranja.
Ora, baga lembra bagaço, né? A laranja é um tipo de baga, mas será que tem outras aí? Maçã. A maçã, você já deve ter ouvido falar, ela é chamada de pseudofruto. A parte que a gente come não é o fruto verdadeiro, né? O fruto verdadeiro da maçã é que ele fica bem pertinho da semente, né? Quase ninguém come. Geralmente se come o que está em volta, menos o fruto mesmo. Então não é. Letra D, a laranja, já havia falado que é, só que além da laranja, a melancia e a uva também é uma baga, um fruto verdadeiro. Então a resposta correta é letra D de dado. Então vamos agora para a questão 10 do vestibular 2023-1. Aí está falando, em meio à pandemia de Covid-19, as atenções do mundo voltam-se para outro vírus, o vírus da varíola dos macacos, cujo avanço tem despertado preocupação desde maio deste ano e recentemente se tornou uma emergência de saúde pública de importância internacional. A decisão da OMS em declarar uma nova emergência sanitária em nível global foi anunciada em 23 de julho. O material genético do coronavírus e dos vírus da varíola é formado por. Então, aqui quer saber, os vírus, que são chamados de retrovírus, são formados por o material genético é o RNA. Já há vírus que são formados por DNA, assim como os demais seres vivos. Então, aqui, só relacionar. Então, no caso do coronavírus, ele é formado por o material genético dele é o ácido ribonucleico, ou seja, RNA. Já o coronavírus, os tipos de varíola, o material genético desse tipo de vírus é o ácido desoxirribonucleico, também conhecido como DNA. Então a resposta correta aí vai ser a letra A. Próxima aí. Mudanças graduais e progressivas que ocorrem em um ecossistema podem afetar uma comunidade pioneira. A comunidade pioneira é aquela que primeiro se instala no ambiente, né? E vai criando condições no solo e tal, para que outras populações vegetais mais complexas possam ir se instalando, né? Com a expansão de intermediárias até a seleção da comunidade clímax, em um processo denominado. Então, aqui está falando um processo de mudança, né, em que, em um ambiente, ou um ambiente novo, ou um ambiente que passou por algum tipo de dano ou catástrofe que fez com que a sua população vegetal fosse dizimada. Então, a espécie que primeiro se instala geralmente são gramíneas, né? São espécies bem, são musgos, depois gramíneas. Então, e vai aumentando o grau de complexidade entre os organismos que estão ali. Então, essas primeiras espécies que vão habitar esse novo local são os musgos, por exemplo, são chamadas de espécies pioneiras, as que chegam. Depois elas vão sendo sucessivamente sendo substituídas até que, de modo que a biodiversidade vai se expandindo, até que chega um ponto em que essa biodiversidade ela não se expande mais. Ela chega a um nível de complexidade em que ela apenas se mantém. Esse nível de complexidade é chamado de clímax. E esse processo, essas alterações que vão ocorrendo ao longo do tempo, é chamada de sucessão ecológica. Então a resposta aí é a letra B de bola. Então vamos para a próxima aí, que é a última, né? Questão 12. E essa aí, ó, essa aí. Tivemos a primeira, que foi para não zerar. Essa aqui já é uma para não gabaritar, né? Nós temos aí. Vamos ler o enunciado primeiro, depois a gente analisa aí esse quadro aí.
O sistema imune possui diferentes tipos de células que exercem funções específicas em diversos tecidos. Analise a tabela abaixo e relacione as células da coluna A e suas respectivas funções. Então, nós temos aí na coluna A células do sistema imune, o macrófago, linfócitos B, linfócitos T helper, mastócitos e tal. E ao lado temos a função. Vamos começar. Os mais famosos aí, essa questão para mim, para vocês, né, seria mais fácil resolver eliminando. Então, o macrófago são células do sistema imune que elas vão fagocitar o invasor. Beleza? Então, já os linfócitos B são aqueles que produzem anticorpos, né, que vão se ligar a antígenos. Então, para mim, tentar responder por essa daí, ó. Então, seria, vamos lá, procurar uma relação aí com fagocita. Então, vamos lá, vamos ver. Onde que tem aí, ó, letra B, ó, fagocita antígenos. Então, ó, número 1 tem que ser relacionado com o B. Então, é 1B. 1B nós temos aí a questão opção A e a opção B. Já os linfócitos B, como eu havia falado, são aqueles que produzem anticorpos, né? Que são ou imunoglobulinas, são aquelas células que vão reconhecer e marcar para destruição aí um determinado agente invasor infeccioso aí. Então, olha, B, procurar, ó, fagocita, temos que procurar aí, ó, anticorpos, ó, letra C, produção de anticorpos. Então, 2 é C. Na letra A, relaciona o 2 com D. E já a letra D relaciona 2 com C. Então a resposta correta aí é letra D de dado. E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais uma análise aí do vestibular da parte de biologia do CEDERJ, que ocorre no próximo dia 17. Então, vamos encerrando a aula e em breve, amanhã, mais tardar sexta-feira, estarei disponibilizando as aulas referentes aí ao processo seletivo vestibular do CEDERJ do ano de 2022. Beleza? Então até a próxima. Se inscreva no canal, curtam os vídeos, compartilhem para pessoas que vão participar desse certame e um abraço aí. Valeu!